Ontem eu recebi uma notificação da Receita a respeito do meu imposto de renda de 2014. Portanto, bem-vindos ao seminário sobre direito tributário e tributação. Aliás, confesso que a Sônia, quando viu a notificação, até falou: não vou fazer mais seminário nenhum. Não corta não, Sônia, sem censura, transparência. Censura sim, é necessário. Mas depois as coisas se acalmaram, estamos aqui, com o maior prazer em recebê-los. O tema, quando a gente sente na pele ainda, não, aí ele se torna vivo, não, principalmente quando ele mexe com a própria administração tributária. Não, aí é mais interessante ainda. Não. A expectativa é que nós tenhamos alguns bons momentos. Os convidados estão todos bem-vindos, mas principalmente um pequeno grupo de convidados que, na verdade, é a razão desse seminário. E a razão desse seminário não são os mais velhos, aqueles que estão lidando com a mão nessa massa administrativa da tributação, ou estão pensando propriamente na reforma em termos de tentar realizá-la, mas é aquela geração que provavelmente vai ter a reação minha e da Sônia daqui a uns 20 anos. Essa turminha é que é a razão do seminário. E, portanto, o que eu acho é que, ao abrir o seminário, eu deveria dar a palavra a eles, para que façam isso. Por favor. Boa noite, gente. Meu nome é Débora, eu sou aluna da graduação de Direito da GV. E eu queria, primeiramente, agradecer a hospitalidade da Sônia e do professor Tércio. Queria agradecer também todos os presentes, porque é muito bom para nós, como os alunos, termos contato com vocês, com o físico, contribuinte e, enfim, todo mundo. Coração. E queria agradecer também aos professores, por serem loucos de colocar a gente para falar com vocês. Obrigada. E queria falar que, apesar de eu ter relutado muito contra a proposta dos professores, a gente entende agora que tem um propósito. Não tem como a gente alcançar um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, por que não jogar um monte de alunos que nunca tiveram direito tributário, que não sabem quase nada, para tentar entender? Porque aí a gente sente na pele que realmente é muito complicado. E a gente fala para vocês, olha, isso eu não estou entendendo. Porque vocês, da administração pública, vocês têm que ajudar nós. E nós temos que ajudá-los, né? A relação com o Estado ela é de mutualismo. Então, enfim, os professores se arriscaram, jogaram a gente. E a gente está aqui, morrendo de calor, passando vergonha. Mas, para tentar ter esse contato com vocês e tentar entender o que a gente pode agregar e o que vocês podem também explicar para a gente. Então, a gente acessou a nossa ignorância, vestimos nossos calçados da humildade e falamos, vamos passar muita vergonha e ouvir tudo que eles têm para falar. Então, muito obrigada por falarem com a gente. E eu vou passar a palavra à Melanie, que ela vai explicar um pouquinho mais do projeto. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Melanie. Eu estou aqui para falar um pouquinho do projeto. E como a Débora falou, o nosso projeto ele é muito mais espelhado na metodologia do que o sentido oposto. Nós queremos, além de nos dedicar ao estudo da redação de uma nova lei orgânica da administração tributária, a gente quer entender quais são as demandas e quais são as pautas que estão por trás da redação da lei orgânica. Existem muitas redações por profissionais extremamente competentes, mas, infelizmente, até hoje, nós não temos uma lei orgânica para a administração tributária. Então, a gente está aqui, esse seminário da feiticeira, ele está no nosso projeto desde o dia 1º, que a gente está aqui porque a gente quer entender como conciliar essas demandas e essas pautas de uma forma que uma redação
que possa ser espelhada dentro de uma redação de uma lei orgânica. Então, é isso. É um pouquinho menos do que a Débora falou. Mas eu vou passar agora para os meninos, meu colega João Kendi, que ele vai falar quais vão ser esses temas que serão debatidos hoje e nos dias que se seguem. Obrigada. Boa noite a todos. Como dito pela Melanie, meu nome é João Kendi. Eu vim apresentar um pouco sobre a programação que a gente fez, como foi desenvolvido o projeto, tendo em consideração a metodologia que as meninas apresentaram. Então, ao longo dos meses, o nosso grupo tem se dedicado a tentar entender as demandas, tanto do fisco, como do contribuinte, como da sociedade em geral, para conseguir redigir uma lei orgânica que consiga contemplar todos esses interesses. Tendo isso em consideração, a gente montou a programação desse evento com 2 vieses, principalmente do fisco internamente, com os seus interesses e pautas internas, e a sua relação com o fisco. Bem, são 3 painéis que a gente pretende realizar. O primeiro vai ser realizado amanhã, às 10 da manhã, em que os alunos da FGV vão apresentar um pouco do que foi discutido sobre a relação do fisco interna e, posteriormente, os representantes das associações de representantes dos agentes fiscais vão falar um pouco sobre a opinião deles, o que pode ser realizado dentro de uma lei orgânica da administração tributária e o que a gente precisa ter em consideração quando falando da relação entre eles, de integralização, de melhoria do relacionamento interno deles. Bem, agora para falar um pouco mais das outras 2 mesas, vou convidar o Pedro Alaminos, nosso colega aqui. Muito obrigado. Boa noite. O nosso segundo painel, na segunda mesa, ela vai tratar um pouco mais da relação do fisco com o contribuinte. A gente fez muita pesquisa no que tem de mais novo de teoria econômica, a gente viu John Nash, a gente tratou de Friedman, e a gente também falou com o Pedro Neto Advogado sobre a posição do contribuinte e como ele está nessa relação com o fisco. E a nossa ideia é falar com diretores de empresa, aqui, advogados, e apresentar o que a gente trouxe nessa ideia. Nosso último painel a ideia é, depois de ter toda essa conversa com essa verdadeira tropa de elite de convidados que a gente tem aqui, na verdade, tropa de elite não, são os Vingadores, né? Trazer o que a gente montou um sumário da lei, o que a gente acha que tem que ter nessa lei orgânica da administração tributária, e pegar esses feedbacks que vieram nos outros 2 painéis e os feedbacks que vieram nesse terceiro, para tocar esse projeto para frente e apresentar aí a melhor lei que você já viu. Muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra. O professor Fernando Macato, que é um dos organizadores aqui, um anjo da guarda do projeto. Bom, eu queria agradecer a todos. Acima de tudo, dizer que para mim é um prazer estar aqui. Um dos grandes ganhos desse projeto foi ter conhecido o Eurico, que é um cara centrado, um cara... É isso aí, Eurico. Um grande cara, centrado é foda. Mas a gente tinha reservado essa fala para amanhã, professor Tércio, mas aproveitando que a gente está iniciando aqui, existe um dilema dentro da Fundação Getúlio Vargas, que é esses meninos, 16, 17, 18 anos, que tipo de pessoas a gente quer formar? E existe uma constatação de que nós estamos criando pessoas para responder ordens. Existe um indiano que a gente mostrou para os nossos alunos no início do curso, o Sugata Mirta, que ele fala sobre a forma de ensino em geral. Ele diz que o ensino foi criado, esse ensino quase que weberiano, para ter as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas em qualquer parte do mundo. Essa era a ideia vitoriana. Então, para eu ter um império, eu preciso ter alguém fazendo os trabalhos burocráticos no mundo inteiro, igualmente. Então, nós formamos pessoas assim. É isso que a gente vem formando. Isso não é ruim, mas será que é isso que a gente quer formar olhando para o futuro? E o que a gente está tentando aqui nesse curso, certamente com mais erros do que acertos, é dizer para esses meninos que hoje se dispuseram a se expor aqui, a dizer, olha, estou dando a cara a tapa para esse monte de gente,
pessoal, o alto nível das associações das Receitas Federais, talvez um dos maiores filósofos do direito que nós temos hoje, né? A Sônia, a nossa... Cadê a Sônia? A Sônia, a nossa deusa, né? Aqui da feiticeira, a nossa feiticeira. O que a gente pode agregar além disso? A gente não quer mais gente para executar tarefa. O Peroba foi nos visitar, eu sou da casa, sou do Pinheiro Neto. A gente não quer mais executores, a gente quer empreendedores, ainda que seja dentro de uma organização. E esses garotos que vieram aqui, é isso que a gente está tentando desenvolver. Então a gente está se afastando um pouco do ensino tradicional do direito para dizer, olha, o que está certo é a teoria pura do direito. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de perceber as instituições. Por que um juiz decide? Quais são as relações pessoais? No final, são pessoas que estão tomando as decisões. Todos nós, intuitivamente, sabemos isso. A gente aprendeu isso ao longo dos anos. O Peroba dividiu isso com a gente. Ele falou, quando eu vou na Amazon, eu não estou preocupado se eu sei direito tributário ou não. Eu estou preocupado em conquistar o Jeff Bezos, em que pese a ex-mulher dele. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar sobre ex-mulher, também não tem nenhum problema. Se vocês quiserem, professor Teres, podemos dividir isso. Sônia, também estamos aqui abertos para isso. Mas a gente deixa isso para mais tarde. Está gravando. Está gravando. Mas o que a gente está tentando trazer para o direito é entender que o direito não é só ler uma lei e aplicá-la. O direito é entender essa instituição, é entender esses conflitos de interesse legítimos do fisco, não é isso, Hélio, que a gente estava discutindo outro dia, e dos contribuintes. E como fazer com que esses alunos não precisem esperar 10, 15, 20 anos para descobrir que isso é o direito. O direito é isso. Não é, enfim, comentários ao Código Civil. Isso é uma bobeira. A gente sabe disso. Todos nós sabemos. Então, o que a gente tem tentado desenvolver com o maior ceticismo, né, meninas? Né, Débora? A Débora, depois eu vou dedurar ela. Teve um dia que ela acabou com a classe. Ela falou, que porcaria é essa aqui? Vocês não estão dando aula? Não é isso, Débora? Mas a gente está tentando inovar, errando mais do que acertando, mas a ideia é essa, é tentar trazer essa visão que nós temos na nossa intuição, no nosso dia a dia, para essa turma aqui. E eu, desde logo, agradeço novamente ao professor Tércio, a Sônia, por essa recepção, ao meu amigo Eurico, que foi um encontro incrível, apesar de ele ser do ABC e eu ter estudado em escola suíça, ter sido, enfim, uma fusão interessante. Aos nossos amigos do Fisco, que têm se aberto, porque não é fácil, com todas as agruras que vocês sofrem no dia a dia, porque é muito fácil a gente também apontar o dedo, sabendo como funciona o dia a dia da administração pública. Eu já tive em governo e eu sei o quão difícil é estar no governo, né? E aos nossos alunos aqui que se dispuseram aqui a se expor, a aprender, a fazer um depoimento franco com todos vocês. Então, eu, mais uma vez, só tenho a agradecer a todos vocês e que comecem os trabalhos. Vamos lá. Bom, rapidamente, quero agradecer a Sônia e o professor Tércio pela recepção, a todos nós. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho revolucionário com o Marcato, estou aprendendo muito. O Marcato foi para a Dinamarca para ver uma nova dinâmica de ensino, em que os alunos são os protagonistas, os professores não são mais os protagonistas, professor. É uma decepção para nós que a gente não tem mais poder, né, Marcato? Estamos esvaziados, a gente não pode mais aparecer, a gente não manda mais nada, eles que decidem tudo, eles que deliberam tudo. Nem nota, eles que deliberam quais são os critérios de nota. Enfim, está muito complicada a nossa situação. Eu estou reconstruindo uma situação psicológica com a Sônia, que faz meu coaching, me ajuda a reconstruir minha autoestima. Enfim, estou tentando encontrar minha sombra, eu estou acompanhando a sombra dos alunos agora. Mas o fato é que a gente está vivendo, professor, um momento histórico muito importante de conexão. O Brasil está, enfim,
de alguma forma no fundo do poço, mas todo mundo está se dando conta que tem alguma coisa que está errada. A gente assistiu a sua aula hoje discutindo direito e vingança, a dualidade entre Diké, que é a deusa do direito da racionalidade, e Temis, que é a deusa da justiça, da família visceral. E a gente percebe que, de alguma forma, há uma conexão entre empresas e há uma conexão entre agentes fiscais, agentes públicos, concursados, altamente preparados, com o mesmo objetivo de fazer um Brasil melhor. A gente está reunindo aqui o Alfredo Maranca, politécnico, que está unificando uma concepção de fisco nacional. A gente precisa de sobre uma mesma base de cálculo, ter 3 fiscos trabalhando com 3 burocracias distintas. Há uma reconstrução da burocracia. Então, Alfredo lidera esse movimento. Todos os nossos alunos aqui da FGV. O Cássio Vieira, intelectual, presidente da Anafisco, que coordena e congrega todos os fiscos municipais. A FENAFIM está trabalhando com a gente. O Hélio Freire, um cara que trabalha na moita, mas está saindo do armário cada vez mais, se posicionando. Presidente da Sindaf, eu prometi guardar segredo, mas pensando solução junto com os contribuintes para facilitar, simplificar a vida dos contribuintes. Rodrigo Frota, que enfim, trabalhou em outros rumos, mas agora está se reencontrando. Representando a Fresp, que está patrocinando a transmissão ao vivo aqui, através do Rodrigo Espada, que não chegou ainda, mas a gente está formulando, através dos estados e dos municípios, uma concepção de um fisco nacional, através de um comitê gestor, que consegue unificar numa única legislação e facilitar a vida do contribuinte, que só tem que emitir nota fiscal, numa única legislação, e distribui o dinheiro para a União, estados e municípios, reconstruindo efetivamente o princípio federativo. Tiago, do Pinheiro Neto, que trabalha com tecnologia 4.0, o Pinheiro Neto Peroba, Peroba e Pinheiro Neto, tem siglas parecidas. Peroba trabalhou com a PEC 233, assessorou o Sandro Mabel, enfim, tem sido meu coaching. É do API, que é meu sócio hoje em dia, eu também atacava o API, a gente era... E enfim, e a gente está também trabalhando juntos. Está aqui o João, a Lina, minha sócia, a Letícia ajudando nos projetos, a Guga, Lídia, mulher do Sérgio Paulo, presidente da Brascom, que vai falar amanhã. A gente está percebendo que a tecnologia da informação é fundamental para estar conectando tudo isso. O Alberto Macedo e vocês sempre falam que é fundamental a tecnologia da informação. Os contribuintes estão abertos para isso. Meu irmão Hinaldo, Guilherme Medeiros, da IBM, meus demais alunos da GV, professor Tércio. Enfim, acho que a gente está vivendo um momento histórico e amanhã a ideia é a gente abrir com o professor Tércio para trabalhar de alguma forma, essa dicotomia entre Temis e Diké. Temis é que tenta fazer a justiça moral. Há uma suspeita que o fisco, quando trabalha para o Estado tentando fazer uma espécie de justiça abstrata, perde um pouco o foco. E há uma demanda do contribuinte, que vai ser o debate da segunda mesa. O que ele quer? Ele quer segurança jurídica. Ele quer saber quais são as regras, quais são os focos para construir ambiente de negócios. E, na verdade, quem trabalha, enfim, todos nós trabalhamos, mas é fundamental ter regras claras para a gente poder trabalhar e produzir e aumentar o nosso produto interno bruto, aumentar a economia, aumentar a nossa riqueza e poder distribuir riqueza. Sem riqueza não há como haver distribuição. E os alunos são protagonistas de todo esse processo e no final vão trazer ali uma proposta de legislação, que na verdade é um grande pacto entre fisco e contribuinte, mediado pela tecnologia de informação. Tá o Sérgio Paulo Galindo, que está comprometido em estar junto com o Guilherme da IBM, e a gente está conseguindo formar essa concepção de uma tecnologia de informação que possa simplificar a vida do contribuinte e valorizar os agentes fiscais. Os agentes fiscais já perceberam com essas grandes lideranças, tem aqui o Kleber Cabral, que está chegando também,
que quanto mais forte a legalidade, professor, mais clara a legalidade, mais forte também a autoridade do agente fiscal que aplica a lei. Quanto mais nebulosa a legalidade, maior a dificuldade de aplicar a lei e menor a autoridade, menor é a força do agente fiscal. Então, acho que o nosso propósito é melhorar o ambiente de negócios, fortalecer os agentes fiscais, fortalecer a federação, que é um discurso do Paulo Guedes, nosso presidente da República, no sentido de mais municípios, mais estados, menos Brasília. E, para tudo isso, professor, nós precisamos do senhor e da sua filosofia. Não precisamos mais de tributaristas, na verdade. Eu acho que é pensar o direito e pensar o direito como um instrumento de transformação da sociedade, do Estado, da federação, para nós melhorarmos o Brasil. Reforma tributária, acima de tudo, legalidade, acima de todos. Professor Tércio, encerre, por favor. Bom, antes de dar por aberto, então, o seminário, apenas uma frase. Acho que foi a Débora que falou de ignorância, que você se sentiu ignorante aqui diante de todo mundo, não foi isso que você disse? Não? Existe uma frase do velho filósofo Tertuliano, século III ou IV da nossa era, não? Em que ele diz que não há morte sem nascimento. Pois bem, não há saber sem ignorância. Está aberto o seminário.